Olha só, o Papa Francisco pediu nesta segunda-feira que houvesse uma proibição global da prática de barriga de aluguel, abre aspas. Considero deplorável a prática da chamada maternidade de aluguel, que representa uma grave violação da dignidade da mulher e da criança, baseada na exploração de situações de necessidades materiais da mãe, fecha aspas. O pontífice de 87 anos fez os seus comentários num discurso de 45 minutos, inclusive, para alguns diplomatas lá no Vaticano. Como é que você vê esse assunto delicado, hein, Pepe? Não, assunto delicado, não é nada de novidade em relação à opinião da Igreja Católica em relação à barriga de aluguel. O assunto é muito mais profundo, né? A barriga de aluguel é proibida em várias jurisdições no mundo todo, né? Porque envolve questões éticas, questões materiais que podem causar problemas, né, de vínculo afetivo da criança com a mãe, da mãe com a criança que está sendo gestada na barriga. Então, gera efeitos jurídicos muito profundos e muito diferentes, né? No Brasil, por exemplo, a barriga de aluguel é proibido, mas pode, por exemplo, quando tem relação sanguínea entre a pessoa pode doar o útero, né, para receber o feto, no caso. Então, o embrião, no caso. Então, realmente é uma questão de discussão profunda, não é? Agora, a declaração do Papa que mais me mostrou preocupado, né, que foi no mesmo momento que ele falou da barriga de aluguel, foi em relação à questão de identidade de gênero, né, que ele falou que a Igreja Católica tem que ser incisiva de se posicionar contra a questão da identidade de gênero, não é? Então ele se mostrou completamente contrário à evolução da sociedade como um todo, porque às vezes o gênero que a pessoa nasce não é o gênero que a pessoa se identifica. E isso, de certa forma, Paulinho, contraria uma outra manifestação que ele fez em novembro do ano passado, que ele permitiu aos padres da Igreja Católica de receber as pessoas homossexuais na igreja e de dar bênção individuais para esses casais. Então, eu sinto que a Igreja Católica, apesar de ter dado um passo muito grande, né, é bom lembrar que a Igreja Católica ela é centenária, né, milenar, na verdade, é milenar, não é? Então, cada evolução da Igreja Católica é dada de forma paulatina, não é? Então, quando a gente viu aquela declaração do Papa em novembro do ano passado, permitindo a bênção à união homoafetiva, eu não vi essa mesma evolução quando ontem ele falou contra a identidade de gênero. Mas, Pepe, posso te falar uma coisa? Tudo é política. E não é diferente no Vaticano. Se o Papa Francisco vai numa linha de liberação geral, ele é destituído do cargo ali rapidinho, em 5 minutos, não é, Ricardão? Perfeitamente. Você falou o que eu estava imaginando. Tudo é política no Vaticano, principalmente, né, que é uma política ainda mais acirrada. Então, se ele fala uma linha de pensamento como a do que o Felipe vendeu aqui, acabou. No dia seguinte, você vai ver que o Papa ia ficar... Ele já não está muito bem de saúde, seria essa desculpa, tchau, seria chamado um novo conclave aí. A lógica da barriga de aluguel também, eu concordo com o Felipe, já é proibido aqui no Brasil, tem exceções ao caso, são casos extremamente delicados e existem outras alternativas para as pessoas que querem procurar aí ter um filho, como, por exemplo, pensar na lógica da adoção. Agora, tem que ouvir o que as mulheres pensam sobre isso. Vocês concordam comigo? Plenamente. Porque muitas vezes a sociedade não ouve quem sofre e quem está vivendo em relação a isso. E nesse caso são as mulheres. As mulheres têm que opinar sobre ainda mais sobre esse bando de tipo barbudo de assunto. que tá aqui, Faz sentido, Paulinho. Hein, ô Fafá? Não, concordo 100% com você, Paulo. Ainda mais sobre esse tipo de assunto, né? Pouco se questiona a elas qual a opinião das mulheres em relação a isso. Mas eu até acho que nesse caso específico eu estou de acordo. Assim, eu não acho uma coisa muito decente, assim, a barriga de aluguel. Mas quando a gente fala de reforma na igreja, é exatamente o que o Pepe falou, é tudo muito lento. Então, acho que não dá para esperar uma postura muito progressista vindo do Vaticano. Deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio. Pepe, são 11h38. A gente está repercutindo um pouco essa questão da barriga de aluguel, uma declaração forte do Papa contrária à prática de barriga de aluguel no mundo inteiro, numa reunião com alguns diplomatas, está sendo pauta agora da nossa discussão. Fala, Pepe. Eu concordo com vocês, né? Não é o papel da Igreja Católica querer mudar a sociedade, mudar a cultura da sociedade, pelo contrário, né? Mas eu acho que o Papa, nesse ponto específico de identidade de gênero, ele poderia não falar nada. Tendo em vista que em novembro, por exemplo, ele anunciou uma grande evolução da Igreja Católica de permitir que os padres, né, das paróquias dessem bênção individual para casal homoafetivo. Então, em relação a esse assunto, eu acho que ele poderia não falar nada. Ele decidiu falar algo que contraria o que ele falou anteriormente. Agora, em relação à barriga de aluguel, Paulinho, eu estava vendo alguns casos, né?
no mundo todo que a prática é permitida, né, que são poucos lugares, e é impressionante como tem vários efeitos jurídicos e sociais que a gente não consegue identificar. Por exemplo, às vezes a mulher doa a barriga, né, aluga a barriga para colocar o embrião e ela tem uma relação com aquele feto, com aquela criança que está se desenvolvendo dentro dela, não é? Que ela não consegue mais abrir mão daquela criança. Então gera um efeito jurídico impressionante. E aí os pais, por exemplo, que doaram o embrião, querem saber, por exemplo, como é que ela está tratando a criança, como é que está tratando o feto, como é que está criando, como é que ela está se utilizando desse expediente. Então, ou seja, o efeito jurídico e social é realmente muito profundo. Sim. Então faz sentido a Igreja Católica se colocar contra, porque a criança se desenvolve na barriga da mãe. A forma como ela, por exemplo, vai para o trabalho, como ela, por exemplo, dorme, com o que ela come, o carinho que ela faz na barriga, a forma como ela conversa com o feto na barriga, isso gera muitas questões, né? Então, assim, é difícil você precisar todos os efeitos jurídicos e sociais que a barriga de aluguel traz. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês. Não teve papa na história recente que apanhou tanto internamente lá no Vaticano quanto esse. Isso eu não tenho dúvida. Talvez essa fala mais firme do Papa em relação a esse tema, Ricardão, seja para equilibrar um pouco os pratos internos ali. Acho que talvez não seja nenhuma questão externa, mas lá dentro, porque a pressão em cima dele deve estar forte. Depois daquela declaração no final do ano que a gente repercutiu o que você disse, eu não tenho dúvida, os cardeais devem estar em cima dele. O que parece é que o Papa Francisco ele vai testando limites, né? Vai vendo ali até onde que ele consegue chegar, porque acho que dos tempos contemporâneos, assim, tempos modernos, que a gente consegue se lembrar aqui, é o Papa mais progressista que a gente viu, né? E a Igreja é uma instituição conservadora, então ele vai testando esses limites, vendo até onde que ele pode falar, porque existem certos princípios da Igreja que eles são ali fundamentais, que eles não vão mudar. Outros, eles vão acompanhando a evolução da sociedade, como o PP destacou. E aí ele faz justamente essas falas para ir testando ali, até onde eu consigo falar, até onde que o que eu digo vai ser aceito e eu não vou sentir pressão.